Vamos proceder agora com um exemplo em que os autovalores são complexos. Tá dada, então, aqui o sistema, né? Observem que essa aqui é a matriz A, né? Dada para o caso, e nós vamos partir diretamente para o cálculo do polinômio característico, tá? Lembrando lá, o polinômio característico, para o caso dos sistemas, vem do determinante da matriz A menos lambda I. Lembrando que a I aqui é a identidade igual a zero. O que acontece, né? Como eu fiz A menos lambda I, nos elementos da diagonal principal da matriz, vai aparecer o menos lambda, tá? E aí, resolve aqui esse determinante, encontra este polinômio característico e dele aparecem as raízes, que nesse caso vão ser complexas. Então, eu tenho aqui 5 mais ou menos 2i. Observem que neste caso, eu posso pegar tanto ela com o sinal de positivo quanto com o de negativo aqui. A única diferença que vai fazer é que lá os autovalores e os autovetores serão múltiplos se eu escolho um ou outro, tá? Eu vou pegar o positivo aqui, porque é menos uma preocupação com a questão do sinal aqui, tá? Mas os dois ficam corretos, tanto positivo quanto negativo. Escolhi aqui o 5 mais 2i, tá? Este daqui é o autovalor que vai gerar um autovetor. Então, o que vai acontecer? Volto lá na minha matriz A e subtraio dos elementos da diagonal principal, né? O 5 mais 2i. Resolvo, né? E daqui da primeira linha, eu utilizei a primeira linha, tá? Observem que elas são múltiplas. Talvez fique um pouquinho mais difícil de observar em função do complexo, tá? Mas elas são múltiplas. E aí, o que acontece? Aqui da primeira linha, eu gerei esta informação aqui, né? Toda essa informação aqui. E aí, isolei o x2. Com isso, eu descubro que o nosso autovetor aqui tem a coordenada x1, a gente não conhece, e a x2 foi escrita em função do x1, tá aqui ele. Lembrando lá aquela escolha que eu sempre digo para vocês, nós, como estamos com vetor, matriz aqui, o que a gente quer? A gente quer que os elementos ou as coordenadas guardem as informações, né? Então, para nós, se eu escolher aqui o valor 1, né, ou o valor 10, ou o valor 1 milhão, na verdade, a informação que eu preciso é que a coordenada x1 é ela mesma e a x2 aqui é 1 menos 2i vezes aquela x1, seja ela qual for, tá? Então, eu escolhi aqui para fins de facilitar, né? Eu escolhi o x1 aqui como sendo 1, tá? E agora, como eu tinha o alto valor, encontrei o autovetor correspondente, eu vou escrever a minha primeira solução, né? Eu vou escrever a x1. Como é que é esta x1? Lembrem lá, né? Como é que são as nossas soluções aqui no caso do sistema? É E na lambda t vezes o autovetor. Então, quem é o nosso lambda escolhido? Lembrem lá, eu peguei com sinal de positivo, tá? Como eu escolhi com o positivo e deu este autovetor, eu mantenho a escolha, tá? Então, peguei este autovalor que gerou este autovetor. Vejam que aqui eu tenho uma adição aqui no expoente. Como é uma adição, tá? Eu vou separar isso aqui por propriedade de potência numa multiplicação de mesma base, tá? Então, eu não alterei, eu apenas reescrevi aqui. Então, ficou E na 5t, tá? E o E na 2it. Lembrando aqui que se eu quiser, a base é a mesma, eu somo e obtenho a expressão que eu tinha antes. Esse daqui em que apareceu o complexo, tá? Eu vou utilizar Euler para escrever em função de seno e cosseno, tá? Então, o que vai acontecer? O E na 5t mantive, o autovetor também mantive. Esta expressão aqui vai ser reescrita por Euler, tá? Então, vai ficar cosseno de 2t mais I seno de 2t, tá? Lembrando que aqui o argumento ficou com o 2, tá? Porque nós temos esse múltiplo aqui, tá? Se fosse 10, eu ia colocar 10 aqui dentro do argumento, tá? Ótimo. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Vou deixar o E na 5t parado e vou multiplicar todo este valor aqui do parentesão com a primeira coordenada. Vai me retornar esse valor aqui. E depois todo este valor aqui do parentesão com esta segunda coordenada. Observem o que vai acontecer aqui. Vai haver um dado momento, que é quando eu multiplico essa parte aqui com esta, tá? Que vai surgir um i quadrado.
Nós sabemos que o i quadrado, ele vale menos 1, tá? E aí, então, se o i quadrado vale menos 1, menos 2 vezes o menos 1 fica mais 2. Ele vai aparecer aqui reescrito, tá? O que que nós vamos fazer aqui, tá? Nós vamos separar isso aqui, tá? Em dois vetores. Um deles tem o i e o outro não. Então, tudo que não tem i, eu vou concentrar num só. Então, quem é aqui desta primeira linha que não tem i? O cosseno de 2t. Aqui está ele. Quem é que não tem i na segunda linha? É o cosseno de 2t e este seno aqui. Então, ali estão. E depois, lá, eu vou escrever um outro que tem aqui o i. Eu coloquei o i em evidência. Então, vai ficar lá da primeira linha. Quem é que tinha i? O seno de 2t, ali está ele. Aqui o outro seno de 2t. E aqui o menos 2 cosseno de 2t. Ali está. Então, aqui eu fiquei com o e na 5t. Este vetor limpo aqui, digamos assim, limpo de i. E aqui o e na 5t. E este vetor também é sem i, tá? Eu circulei aqui esse i e coloquei não. Não o quê? Significa que este i aqui, ele não vai ir na solução geral, tá? Ele não vai ir na solução geral. Lá nos slides, ou enfim, a gente chama de u e v, ou o 1, o 2, enfim, como queiram. Que é toda essa parte aqui sem o i, tá? Então, como é que vai ficar a solução, tá? Nós vamos pegar este vetor u, que eu tô chamando aqui, e este vetor chamado v, mas sem o i, tá? E aí, como é que vai ficar a nossa solução geral? Perdão, a nossa solução, não só geral, né, mas a solução de todo o nosso problema, que nesse caso aqui era homogêneo, tá? Eu enfatizo aqui, tá? É a solução geral, mas também é a solução de todo o problema, tá? Porque ele é homogêneo. Então, vai ficar C1, U1, mais C2, V. Observem que o U e o V, eles carregam a expressão e em algum expoente, cossenos e senos, mas não tem o i, tá? Assim como a gente faz lá em segunda ordem e em ordem superior, a gente se livra do número complexo, aqui a gente também faz esse procedimento.